fogo, terra, água e ar. Na filosofia antiga, estes 4 elementos fundamentais interagem e moldam o nosso planeta. Criaram lugares e fenómenos extraordinários, intrigantes e fascinantes. Explicação mística para uns, racional para outros. As lendas e as ciências misturam a sua linguagem para revelar a gênese desta natureza extraordinária. Primeiro, o vazio, infinito. Depois, uma explosão tão intensa que deu origem ao universo. Uma quantidade extraordinária de matéria em fusão que mais tarde formaria as estrelas, os planetas e as galáxias. Então, tudo começou com o fogo. O grande arquiteto do nosso planeta. O elemento primordial imprescindível que lhe esboçou a estrutura e esculpiu os contornos. Erguendo-se majestosamente em pleno Atlântico Norte, a Islândia é uma testemunha privilegiada desta história. Totalmente formada pelo fogo dos vulcões, é um livro aberto que dia após dia conta a história da sua origem. Embora esta terra tenha cerca de 15 milhões de anos, a história dos islandeses teve início há 1200 anos, quando uma população norueguesa, fugindo de guerras tribais, chegou a esta ilha desconhecida. A atmosfera mística do local teve uma profunda influência na cultura deste povo e dos seus descendentes. O arqueólogo e contador de histórias Atle Freyr Gudmundsson é um dos guardiões dos mitos e lendas a que esta paisagem acidentada deu vida. Quando os vikings chegaram a esta ilha, nunca tinham visto uma erupção vulcânica. Mas esta terra de fogo e gelo assemelhava-se estranhamente à sua cosmogonia, o seu mito da criação do mundo. Eins og segir í Völuspá, spádómi víkingana. Ár var alda, það ekki var. Var að sandur né sær, né svala runnir. Jörð fannst æva, né uppefin. Gap var ginnunga, en gras hvergi. Þetta tómarúm, kallað ginnungagap, var á mörkum tveggja konungsríkja. Í norðri, Niflheimur, heimur ísa, þaðan sem köldustu vetrarvindar sluppu út í gustum og frostnu mistri. Að sunnan, Múspelsheimur, konungsríki elda. Þessi heimur var ekkert nema birta og brennandi eldur. Þessi konungsríki
tóku að stækka. Norðurhlið Ginnungagaps tók að fyllast af þunga og magni ísa og hríms, en í suðri léttist það vegna gneista og glóða sem komu frá Múspelsheimi. Það er sagt að ár urðu úr ísum og eldi og flæddi úr tómarúminu sem Ginnungagap var, og lag eftir lag fylltist það upp. Árnar frá Niflheimum úr ís mættu kvikuflóði Múspelsheima og hörfaði hvorum. Heimarnir stöðnuðu og í Ginnungagapi var mjúkt og gott loftslag eins og vindlaust loft. En líf myndi kvikna úr þessum árekstri tveggja heima. Hræðileg vera sem var sköpuð úr hráu og frumstæðu efni ís og hrauns. Hríminn og blær hitans mætast og af þeim kvikudrópum fæðist Ýmir, fyrsti þursinn. Ýmir var illur og allt sem af honum kom var illska og eyðilegging. Þegar goðin fæddust, drápu þeir risann Ými. Þeir tóku Ými og fluttu í mitt Ginnungagap. Jörðin var gjör af holdinu. Úr blóði hans, særin og vötnin. Bein hans urðu að fjöllunum. Úr hári hans tré. Os primeiros islandeses associaram rapidamente os vulcões que pontilhavam a ilha a manifestações de Muspelheim, o mundo do fogo que ainda passava no reino dos homens. E aprenderam da forma mais difícil que o fogo, embora por vezes seja um criador de mundos, também pode conter as sementes da sua destruição. Na Islândia, algumas erupções mataram mais de 1/4 da população. Destas catástrofes, nasceu a previsão do fim do mundo em chamas e lava. O Ragnarok. Pois o Voluspa diz-nos que o reino do fogo é o lar de um ser temível. Sá situr þar kallaður Surtur, eldrisinn, sem á enda veraldar mun herja á öll goðin og brenna alla jörðina. Þannig segir í Völuspá: Surtur fer sunnan með svigalæfi, skín af sverði sól valdtífa, grjótbjörg gnata en himinn klofnar. Hann mun sigra öll goðin og brenna allan heim með eldi. En í norsku goðafræðinni eru Ragnarök ekki endir alls hluta, heldur einnig grunnurinn að nýjum heimi. Uma renovação num mundo extremo, iniciada primeiro pelas plantas que tornaram esta terra habitável para os homens. Um local específico selou a ligação entre a história e a ciência e tornou-se o símbolo do novo mundo que tinha início na Islândia. A falha de Almannagjá, em Þingvellir. Foi aqui que os vikings decidiram fundar o primeiro parlamento da história europeia. Esta falha, que cresce 2 centímetros por ano, é também um sinal visível dos movimentos geológicos que continuam a afetar o país.
Mas numa escala muito maior, foi a lava que formou e continua a alterar constantemente estas paisagens, proporcionando a Edward Wayne Marshall um campo de estudo quase infinito. Vulcanólogo e geoquímico, na Universidade da Islândia, ele estuda a formação desta terra que o fascina. I've been attracted to volcanoes as early as I can remember. There's something completely irrational about me that is just very in love with volcanoes and very in love with geology. One of the most exciting times in my whole life is when I first came to Fagradalsfjall. When you see it in person, it's kind of a watershed moment for your life. It's marvelous to be able to study lava so close. Estudar a geologia islandesa é um prazer para os cientistas, porque os fenómenos que podem ser observados à superfície da ilha ocorrem normalmente a centenas ou mesmo milhares de metros abaixo da superfície dos oceanos. Esta singularidade islandesa começa nas profundezas do nosso planeta. Sob a crosta terrestre, existem correntes de magma que determinam o movimento contínuo das placas tectónicas. Em alguns locais, este movimento dá origem a fraturas, das quais emerge a lava, que forma muitas montanhas submarinas. Uma dessas fraturas surgiu há muito tempo nas profundezas do Oceano Atlântico, precisamente no local onde as placas americana e euroasiática se afastam. A norte desta última, uma anomalia térmica conhecida como ponto quente provocou a subida de grandes quantidades de magma, transformando as montanhas submarinas numa ilha. Atualmente, 200 vulcões ativos continuam a moldar a Islândia e são responsáveis por quase um terço do volume de magma que tem emergido até à superfície em todo o mundo nos últimos séculos. Here we see, essentially, this new crust being formed. The goal of my work is to figure out what is happening in the deep part of the Earth, how elements are moving around in the magmatic system of Iceland. Edward investiga as origens e transformações da terra islandesa. Que materiais estão em fusão debaixo da ilha? Como derretem? Que caminho tomam para chegar à superfície? E que mudanças ocorrem durante a viagem? A geologia da Islândia é tão rica que, apesar de ter sido amplamente estudada, ainda existem muitos mistérios em torno dos processos envolvidos. Para desvendar os seus segredos mais bem guardados, Edward tem de seguir a sequência inversa de uma erupção. Começar com a lava endurecida e mergulhar de novo nas profundezas da Terra. My research is in geochemistry. I'm primarily concerned with the chemical composition of the lava and what this composition can tell us.
Alguma informação que Edward procura está contida no interior das próprias rochas. Quando a lava arrefece rapidamente, transforma-se numa substância vítrea ou amorfa, sem cristais visíveis na sua composição. We can directly analyze the composition of this liquid lava that flowed across the surface. And what this will tell us is a bit about its history, where it came from, what kinds of things have happened to the lava before it erupted onto the surface. Mas a composição química das escoadas de lava pode mudar, mesmo quando arrefecem rapidamente. Para reconstruir os acontecimentos com a maior precisão possível, Edward tem de estudar outra relíquia das profundezas, cuja composição química foi perfeitamente preservada por um arrefecimento instantâneo: as tefras. All around us, along the ground that you can see here, are tefras from the 2021 eruption. The fountaining was so high that some of the lava from the fountains fell out over here, even though we're over a kilometer from the vent. They fall as solid pieces. So what we can get from this, by using the trapped melt inside crystals, is we can figure out the story of the crystal as it traveled from deep in the magmatic system up to the surface. Graças às tefras, Edward pode examinar os diferentes tipos de materiais vindos da parede da chaminé que passaram pelo estado de fusão ao longo do trajeto do magma, desde as profundezas até à superfície. One of the fascinating things that I've found in my own work is that in subduction zones around the world, we have crust that is initially oceanic crust that is subducted and brought into the mantle. And it circulates within the mantle. And it comes up, back up to the surface in mantle plumes like the one beneath Iceland. Os estudos de Edward já mostraram que a 15 km abaixo da superfície da Terra, as mudanças no sistema magmático podem por vezes ocorrer em apenas algumas horas. Estes dados alteram a nossa compreensão dos fenómenos geológicos, que são quase sempre medidos em milhões de anos. São fenómenos, por vezes, extremos, com os quais os habitantes desta terra remota têm de se confrontar diariamente. Iceland is a very inhospitable place. One of the most interesting things about the Icelandic people are how they've taken a lot of the volcanic landscape and they've been able to harness it and turn it into a place to live. Onde quer que os vulcões tenham surgido, as pessoas criaram uma história com eles que é específica da sua cultura, mas também das oportunidades que estes gigantes lhes ofereceram. Num local, são responsáveis por cataclismos e semeiam a morte. Noutro, oferecem um lar para viver. Neste canto da Turquia, as camadas de material vulcânico pouco compacto proporcionaram um lar providencial para os habitantes da Capadócia. O fogo deu forma a um quadro que esperou milhões de anos para revelar o seu encanto. Hoje é possível aos cientistas decifrar este quadro para compreender a sua formação. Catherine Kuzujulu é
é diretora emérita de investigação no CNRS e especialista em geomorfologia, a ciência da interpretação das formas que dominam uma paisagem. J'aime les roches, j'aime l'histoire. J'essaye de savoir d'où elles viennent, comment elles sont arrivées ici et comment on peut faire comprendre qu'elles sont intimement liées à nous. C'est ce qui me fait vibrer quand je vois les paysages de Cappadoce. C'est l'histoire de la Terre, c'est mon histoire. Et j'appartiens en fait à cet environnement. Et cette relation nécessite qu'on le comprenne. Moi, je parle, lui, il parle pas. Par contre, si je l'étudie, il peut me parler. Onde nós vemos simples blocos de rochas, Catherine vê a história da Terra. Os cataclismos, o trabalho do fogo e as eras glaciares. E na Capadócia, a geologia é como um tesouro de conhecimento para quem sabe interpretá-la. Ce paysage, tel qu'il se présente dans les alentours de Guérémé, c'est-à-dire avec ses forêts de cheminées de fées, ce sont des paysages d'origine volcanique, c'est-à-dire que les volcans ont construit ces paysages avec leur activité, mais il s'agit d'un volcanisme continental, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la tectonique des plaques, comme beaucoup de volcans qu'on connaît au Japon, autour des océans. Il est né à l'intérieur d'un continent. Os vulcões da Capadócia surgiram há 13 milhões de anos e, desde então, registaram 9 episódios de grandes explosões, conhecidas como mega-erupções vulcânicas. Calcula-se que no nosso planeta estas mega-erupções só ocorram uma vez a cada 100 mil anos. Provenientes de vulcões enormes, diz-se que são explosivas. Quando o magma que sobe das profundezas é viscoso, fecha a abertura da cratera à medida que arrefece. Na câmara magmática, formam-se gases e a pressão aumenta até que o cume é pulverizado. São projetadas cinzas que se dispersam por toda a região, criando uma série de camadas mais ou menos compactas. A erosão atua durante milhões de anos, infiltrando-se nas camadas depositadas que se desagregam mais facilmente. As fissuras transformam-se em ravinas, depois em vales, e continuam até hoje a serem esculpidas pelo tempo. Tous ces dépôts, c'est ça qu'on appelle une roche pyroclastite. Le mot pyro, ça veut dire le feu, et clastite, ça veut dire un morceau. Si on tape dessus, on a plein de petits morceaux. Et ce sont des dépôts en partie solidifiés, rendus solides au moment du refroidissement, et en partie restés sous forme de cendres solidifiées. Estes materiais expelidos pelos vulcões, chamados piroclastos, são um testemunho claro do passado vulcânico da região. As chaminés de Fada. É o resultado de uma camada de cinzas pouco compactadas, cobertas por um outro material mais resistente que as protege dos elementos. Mas apesar de existirem há milhões de anos, estas relíquias não são eternas.
Alors là, j'ai devant moi un magnifique exemplaire d'une des façons dont la nature attaque ces pyroclastites. Milímetro a milímetro, as chaminés de fadas ficam mais finas, pois embora a camada superior seja resistente, não protege totalmente a longa coluna de materiais que se desagregam com facilidade. Como resultado, alguns chapéus desequilibram-se e acabam por cair. À l'échelle du temps géologique, c'est un paysage éphémère, parce que tout va partir avec l'érosion. A magia destes lugares deve-se também à composição química das rochas e ao tempo que estiveram expostas ao ar. O ferro, o enxofre e a sílica funcionam como um pintor que dá rédea solta à sua poesia colorida. Ces paysages sont associés à un imaginaire exceptionnel, par un aspect onirique, un peu fantastique, auquel on peut trouver des ressemblances avec des formes humaines, une tête, un corps, ou bien le symbole phallique que peut représenter la colonne surmontée de son petit chapeau qui, étant plus dur, est en relief. Umas vezes destruidores e outras grandes construtores. Os vulcões proporcionaram aqui os alicerces das casas de todo um povo. Na era bizantina, os habitantes da região aproveitaram ao máximo estas catedrais feitas de materiais vulcânicos, que eram suficientemente duros e fáceis de escavar. Construíram aqui as suas casas e, a partir daí, esta paisagem apresentou um panorama totalmente diferente. O fogo dos vulcões proporcionou um refúgio bem-vindo a estas populações anteriormente vulneráveis. Ainda hoje, a região é pontilhada por milhares de habitações trogloditas, cuja origem é contada por uma lenda local. Passada de geração em geração, a lenda remonta aos tempos antigos, quando a Capadócia estava dividida entre a Grécia, a Arménia e a Turquia. Ali Çömlekçilik é músico. Nasceu aqui e conhece bem a história desta paisagem. Zamanın birinde Kapadokya'da başları yüksek dağlara denk olan korkunç devler yaşarlarmış. Bu devler dağların tepesine oturur, oradan tüm bölgeyi gözlerlermiş. Daha sonraları insanlar buraya göç edip vadilerde yaşamaya başlamışlar. Mas estes gigantes de fogo eram seres agressivos, cuja fúria se inflamava à mínima faísca. Os aldeões tornaram-se o alvo da sua ira. Vadilerde yaşayanlar dağlara saklanıp devler insanlara zarar vermesin diye dua ederlermiş. Ancak devler yine de sinirlenir, buraya göç edip vadilerde yaşamaya başlamışlar.
Ancak devler öfkelendiğinde dağların zirvelerinden insanlara ateşler püskürtüyorlarmış. Günlerden bir gün Periler ülkesinin padişahı bu olanları duymuş ve Kapadokya'ya gelmiş. Onlara destek olmak için tüm perileri yardıma çağırmış. Binlerce peri devlerden gelen ateşlere kar ve buzlarla karşılık vermişler. Günlerce devam edip hiç durmadan ateşleri buzlarla söndürmüş. Yenilen devler yerin altına saklanmışlar ve sonsuza dek ortadan kaybolmuşlar. Depois dos gigantes se esconderem, depois do frio do gelo apagar o fogo ardente, os vapores dissiparam-se e revelaram uma paisagem totalmente nova. As rochas projetadas do alto das montanhas, esculpidas pelo fogo, tornaram-se chaminés de fada. Erguidas na paisagem como estátuas, atravessaram os tempos, testemunhando este grande combate milenar. O günden sonra insanlarla periler arasında sıkı bir dostluk oluşmuş. İnsanlar devlerin attığı kayaları oyarak o kayaların içine yerleşmişler. Ve periler de bu kayaların şapkalarına yerleşmişler. İnsanlarla dostluk içinde yaşamışlar. Diz-se que os pombos das rochas são as fadas de antigamente, que nunca saíram das chaminés e ainda fazem os ninhos nos chapéus. E quando a noite cai, estes santuários iluminam-se um a um, como se as fadas tivessem deixado aos homens um pouco da sua magia. Tanto nas lendas como na ciência, as paisagens extraordinárias da Terra resultam muitas vezes de grandes cataclismos. Atualmente, o arquipélago do Havaí tem todas as características de um paraíso natural, mas em alguns sítios ainda apresenta marcas dessas convulsões. Foi o local de uma das mais ferozes batalhas divinas que o mundo conheceu. As divindades continuam a desempenhar um papel fundamental na cultura e identidade havaianas. Presentes em todos os elementos naturais, a sua memória é honrada e a sua história reverenciada.
Sabra Cauca é da tribo Kahuna. Ensina às alunas os mitos fundadores da identidade havaiana e os seus rituais sagrados. A hula é uma dança ancestral que presta homenagem a Pelé, a deusa do fogo e dos vulcões. De acordo com a lenda, foi ela que criou o arquipélago havaiano. Mas a sua história é marcada pela dor e por terríveis confrontos. Pele had an older sister named Namaka'okahai, who was the goddess of the ocean. And she was married to a very powerful kahuna, or sorcerer, named Aukeli Nui Aiku. But he eventually fell in love with the younger and beautiful Pele, the goddess of the volcano. Mad with rage, Namaka'okahai sent tides and floods to destroy Pele's home, and Pele had to flee. Pele reached new land and had to dig a pit to live in. But Pele was soon spotted by her sister, whose anger had not abated. With fury, she let loose huge waves that extinguished the fire. And Pele had to flee again. She reached the island of Kauai and dug into the earth and formed a hill called Pu'ukapele. Spotting the glow in the distance, Namaka sent huge waves to put out the fire again. Pele had to flee again. This time she arrived on the island of Oahu. But wherever she put her fires, Namaka could see the smoke and knew where she was. After a defeat on Molokai, Pele gained the strength and confidence on Maui and was able to fight her sister on Haleakala. Then a fierce battle broke out between the two goddesses. During this battle, Namaka'okahai broke the bones of her sister into many pieces. Namaka'okahai rejoiced at Pele's death, and the waves regained their calm. But as she looked into the distance, she saw the lava on Mauna Loa on the island of Hawaii. At that moment, she knew that it was the Uhane, the spirit of Pele, and that she could never defeat it. Pele continued her journey into the high mountains of Mauna Loa and Kilauea, too high for the ocean waves to reach. Even today, the war continues between the two sisters as hot lava flows into the sea, symbolizing the equality of strength between the sisters of fire and water. Well, as you can see from this beautiful landscape, it fills you with aloha. It fills you with love for life, for the earth, for people.
we take a lot of sort of the sense we have about ourselves and our place in the world from the different types of landscapes we see. And so when we are in landscapes, it just gives us some kind of peace. Tal como os primeiros havaianos, Joanne Schmidt, vulcanóloga na Fundação Carlsberg e no Observatório de Vulcões Havaianos, foi muito influenciada pelos vulcões na sua visão do mundo. Everyone who sees an erupting volcano will be impacted emotionally by that experience. And so, of course, that will translate into some stories. I have great respect for my ancestors, for my kupuna, for their ability to observe and to understand and to explain how the islands were formed. Actually, it's amazing that they were such incredible scientists, given that they had none of the modern tools. Hawaiians have been around here for a long time, and in the oral traditions there are incorporated actual volcanic events, and they correspond very nicely with what we know from the scientific perspective. Através das suas lendas, os primeiros povos havaianos satisfizeram a necessidade mais fundamental da humanidade: compreender e dar sentido ao mundo que nos rodeia. É com este mesmo desejo, mas com a ajuda de novas ferramentas, que Joanne tenta compreender o comportamento instável do Kilauea. Na terra de Pelé, o vulcão mais ativo do mundo, o Kilauea pode ter violentas erupções explosivas. Cada erupção deposita uma camada característica de cinzas que oferece informações valiosas aos vulcanólogos. What I'm looking for is I want to know how thick it is here, and I want to look at the grain sizes, how it changes. And that will help me determine where the eruption came from and how big it was. The ultimate goal of these studies is to try to explain why sealed volcanoes like Kilauea, that are world famous for all of their lava flows, why they also have explosive eruptions. This is new to us. And we don't know a lot, but we want to know that to prepare for future explosive eruptions. A lot of the work that we do is related to public safety. So that's what I'm doing. I'm going back in time, reading about what the volcano did and sort of translating that to a modern day scenario. Embora se multipliquem os estudos para compreender o funcionamento dos vulcões, ainda não sabemos tudo. Além da explicação mitológica, estes estudos levaram a uma interpretação científica sobre o nascimento destas ilhas. As origens destes arquipélagos vulcânicos estão bem abaixo da crosta terrestre. Tal como na Islândia, a pressão colossal faz com que o magma suba, criando um vulcão acima da superfície. Mas as placas tectónicas continuam a mover-se, deslocando-se alguns centímetros por ano. O magma que sobe intermitentemente à superfície formou uma série de ilhas vulcânicas. A última ilha a ser formada, e portanto a mais recente, é o Havaí. Para antecipar futuras erupções explosivas do Kilauea, Joanne realiza um vasto trabalho de mapeamento do território para cartografar os dados recolhidos.
Here we're at part of the Keanakekoi ash sequence. And all the way up here to the top and far below us, 11 meters of deposit, represents 300 years of explosive eruptions. A espessura das camadas é uma informação essencial para identificar a localização e o impacto da antiga cratera que desapareceu devido à erosão. Quanto mais espessa for a camada, mais perto estamos do epicentro. Ao mesmo tempo, o tamanho dos grãos e a composição química das camadas darão a Joanne informações preciosas. Por exemplo, por que é que a erupção foi explosiva e não formou escoadas de lava efusiva? So as you can see, this ash changes in the way it looks, and it tells us about how the eruptions happened. So this dark layer here tells us usually that the ash was wet. O trabalho de Joanne mostrou que a presença de água aumenta o poder explosivo das erupções. Mas ainda há muito a aprender para que não tenhamos de sofrer com as mudanças de humor destes gigantes de fogo. There's a lot of exploration to do, a lot of ground to cover, both, metaphorically and actually literally. It's a very young science. And as a scientist, I feel that your contribution in a very young science, you can make an impact, because there's, of course, the aspect of keeping people safe. Por todo o mundo, as pessoas sempre se instalaram perto dos vulcões. Uma relação milenar marcada por contradições entre o medo e a devoção, a hostilidade e o fascínio. The relationship between humans and volcanoes is one that's mostly marked by destruction. And you can also look at volcanism on Earth as a way to renew the surface. So volcanic eruptions put out ash that can revive soils, but equally, volcanic eruptions can be highly destructive. It sounds like there is kind of a poetic relationship there. The volcano is what formed these islands. So we have great respect for lava. We have great respect for Pele. It teaches our children so much about the island and how to take care for it and why we should take care of it. I think, I'm just deeply fascinated by this force of nature. It's bigger than us. It's just so awe-inspiring. I think I'm just deeply attracted to that as a human. Nous ne sommes pas des étrangers sur la Terre. Nous lui appartenons. Et il s'établit une relation très intense, très personnelle, culturelle, profonde. A ciência e a lenda, aparentemente opostas, entrelaçam os seus destinos para contar a história do mundo que nos rodeia. É assim que a ascensão do magma toma a forma de montanhas gigantes. E a deusa do fogo dá origem a ilhas onde pode refugiar-se. Sejam quais forem os instrumentos e a linguagem utilizados, temos de encontrar um sentido para estes incríveis fenómenos naturais. Vísindin eru svolítið að segja, svona beina okkur á þessa réttari braut. Það er ekki allt sem að skiptir máli, það er ekkert endilega meining á bak við slæma hluti. Og við þurfum ekki að taka þá kannski endilega alvarlega. Og
það ekkert endilega einhver svona stærri meining á bak við það. En sögurnar, þannig séð, nema kannski að þú ert að gefa náttúrulegu hlutum tilfinningar sem að, já, það er svo sem allt í lagi, þannig. O fogo dos vulcões continuará a ser expelido pela Terra durante muito tempo. Honrados ou temidos, temos de aprender a viver com eles e o seu fogo, o primeiro dos elementos. Uma formidável energia viva que continua a forjar as paisagens que fascinam o nosso imaginário.